Olá, tudo bem? O nosso assunto de agora são as perícias complexas na Justiça do Trabalho. Previstas lá no artigo 475 do CPC, esclarece que o juiz, quando se deparar com dois assuntos que requeiram conhecimentos especializados, ele nomeará dois peritos. E as partes, por suas vezes, também poderão nomear dois assistentes técnicos. Na Justiça do Trabalho, nós temos dois casos envolvendo perícias complexas. Os casos de indenização por doenças do trabalho e os casos de indenização por acidentes do trabalho. Vamos então agora, de início, estudarmos o conceito mais abrangente da perícia complexa e depois dos conceitos vamos analisar os casos lá na Justiça do Trabalho considerados como complexo, onde o juiz deve designar dois peritos. Então, o Código de Processo Civil, no artigo 475, estabelece que, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento, o juiz poderá nomear dois peritos. No caso da Justiça do Trabalho, nas doenças ocupacionais, nas DORT, nas perdas auditivas e nos casos dos acidentes do trabalho, serão nomeados dois peritos. O primeiro perito, ele vai identificar, diagnosticar as sequelas, as perdas de função orgânica, a perda da capacidade laborativa relacionado às doenças e também aos acidentes. E o segundo perito vai estabelecer o nexo de causalidade com análise no local de trabalho. Isso de estabelecer o nexo de causalidade é necessário para que façamos a ligação entre a doença, a sequela, a perda da capacidade com o local de trabalho. E aí então determinar a culpabilidade da empresa e a consequente obrigação de indenizar o empregado. Ok, então agora que você já viu o conceito do que é uma perícia complexa lá na Justiça do Trabalho, eu quero trazer aqui três exemplos de três situações aonde nós aplicamos esse conceito de perícia complexa e o juiz obrigatoriamente, para se fazer uma perícia bem feita, deve nomear dois peritos. São três situações que se desenvolvem de dois tipos de ações diferentes. A primeira delas são as ações de indenização por doenças do trabalho e a segunda por acidente do trabalho. No caso da doença do trabalho, nós temos duas ações que são as que mais se vê na prática, são aquelas indenizações por doenças osteomusculares resultantes do trabalho, e o segundo caso que mais ocorre na Justiça do Trabalho são as ações de indenização por doença, a perda da audição. Muito bem. Nesse caso, quando o juiz se defronta com esse tipo de ação indenizatória, ele é obrigado a nomear dois peritos. Vamos fazer uma breve análise na questão, na ação, no tipo de ação de doenças osteomusculares resultantes do trabalho, as DORT. O juiz tem que nomear dois peritos. Um perito médico e um perito para analisar o local de trabalho. Nesse segundo perito,
O juiz pode nomear um engenheiro de segurança, pode nomear um ergonomista, pode nomear um fisioterapeuta, pode nomear qualquer profissional que tenha conhecimento em ergonomia e análise do posto de trabalho. E o que é que acontece nesse tipo de ação? O primeiro perito, o médico, ele vai fazer o diagnóstico. O empregado vai ser periciado no seu corpo. O médico vai analisar, vai usar dos seus conhecimentos, das ferramentas disponíveis, para dizer num laudo médico que aquele empregado tem a doença tal. Aí ele vai descrever a doença, qual a parte do corpo que foi atingida. Muito bem. Agora, nós precisamos saber se essa doença foi adquirida no ambiente do trabalho. Porque aí nós temos que definir, nesse caso, o que nós chamamos de nexo de causalidade. Nós temos uma doença e nós temos um local de trabalho. Então, nós temos que fazer a ligação, o nexo causal. Nós temos a doença e nós vamos buscar a causa dessa doença. Se a causa está no trabalho, então está estabelecido o nexo. Ok? Entendido? Então, o médico faz o seu laudo e diz: está doente. Agora, o segundo perito, ele deve ir até o local de trabalho desse empregado, verificar as condições para, no seu laudo, dizer: olha, essa doença está ligada ao trabalho, de acordo com as observações que foram feitas. No caso das doenças ósseos-musculares resultantes do trabalho, o perito que vai até o local de trabalho fazer a sua perícia vai verificar as condições nos postos de trabalho. Se havia movimentos repetitivos, se havia esforços físicos, posturas inadequadas que causassem ou que pudessem ser a causa daquela doença do trabalho, daquela doença que o trabalhador está sendo portador. Então, tem que haver essa conexão entre a doença e o trabalho. E para que isso seja feito de uma forma correta, para que se faça justiça, esses dois profissionais, que são de áreas de conhecimentos diferentes, atuam, então, de forma que as suas atividades, as suas perícias, os seus laudos vão se conjugar, para aí o juiz ter a resposta de que existe um nexo de causalidade, causa e efeito, entre a doença que o trabalhador é portador com o local de trabalho. Nesse caso, então, a empresa será condenada. A ação ainda envolvendo doença do trabalho é a perda da audição. Então, nesse caso, da mesma forma, o juiz tem que indicar um médico para emitir o laudo com o diagnóstico, dizendo que o empregado tem uma perda auditiva. E a coisa aqui se torna um pouco até mais complexa, porque esse médico ele só vai poder dar o seu diagnóstico dizendo que o empregado tem uma perda auditiva após esse empregado passar por uma audiometria, né? Onde os profissionais, os fonoaudiólogos, vão emitir o documento dizendo que o empregado perdeu a audição dentro de uma determinada faixa de frequência. E o médico, então, com esse documento produzido pelo fonoaudiólogo, ele vai assinar o seu laudo dizendo que o empregado tem perda de audição. Agora, nós temos que verificar lá no local de trabalho se existem condições que deram a perda de audição, que causaram a perda de audição nesse empregado.
E o que eu vejo com muita frequência é a grande maioria dos peritos, nesse caso, irem até a empresa, no local de trabalho, fazer uma simples dosimetria de ruído. E aí, se observarem uma exposição ou uma condição no ambiente acima do limite de tolerância, o próprio perito, o engenheiro, ele já estabelece o nexo de causalidade, dizendo que a perda de audição daquele empregado foi no ambiente de trabalho. Isso, tecnicamente, é um equívoco enorme, porque não é assim que se verifica se a perda da audição daquele empregado foi no local de trabalho, apresentando como nexo de causalidade uma simples dosimetria do ruído. Nesse caso, o assunto é mais complexo, porque o fonoaudiólogo, o profissional especializado nesse assunto de ruído, de audição, ele sabe que existem várias situações fora do ambiente de trabalho que podem gerar a perda de audição. São doenças congênitas, são exposições a outros tipos de frequência. Então tem que se fazer uma análise mais aprofundada do que uma simples dosimetria de ruído. Não é fazendo a dosimetria de ruído, observando o nível de exposição, que vai, com certeza, cientificamente comprovar que aquela perda de audição do empregado foi no posto de trabalho. Existem diversos fatores que causam a perda da audição. Existem fatores congênitos, existem acidentes que podem ter ocorrido, existem situações de atividades fora da empresa, costume de ouvir som em altura acima do recomendável, existem exposições a agentes químicos que causam perda de audição, existe problema de doenças. Então, a complexidade, nesse caso da perda de audição, só se resolve quando essa situação da perda de audição ela é analisada por profissionais ligados à área da audição e que conheçam, que entendem as consequências do ruído dentro desse processo da perda de audição. Então, o que a gente mais vê hoje dentro da Justiça do Trabalho, de forma equivocada e causando injustiça, é o médico com o documento lá do fonoaudiólogo, dizendo que o empregado tem a perda de audição, o engenheiro vai até o local, faz uma dosimetria de ruído, entrega e diz que ali existe o nexo de causalidade, condenando a empresa ao pagamento da indenização. E a coisa é muito mais complexa, que requer, então, profissional capacitado com conhecimento específico em ruído e em audição, para estabelecer o nexo de causalidade e, com certeza, emitir um laudo dizendo a perda de audição dentro dessa faixa de frequências foi na empresa ou não foi na empresa. Ok? Então, entendido a complexidade no caso da perda de audição? Muito bem. Vamos ao terceiro exemplo de perícia complexa, que é o acidente do trabalho. Vamos lá? E o terceiro exemplo de perícia complexa, é muito comum até na Justiça do Trabalho, são as indenizações por acidentes do trabalho. E aqui, no caso dos acidentes, temos que estabelecer o nexo de causalidade e ainda um fator mais complexo dentro dessa história, dentro do acidente do local de trabalho, temos que estabelecer dentro da perícia a culpabilidade. O empregado entra com uma ação de indenização dizendo que ele sofreu um acidente no local de trabalho e por isso ele quer ser indenizado num determinado valor. Muito bem. O que é que acontece então nesse caso? O juiz tem que designar dois peritos.
um perito médico e um perito engenheiro de segurança do trabalho. O perito médico, ele vai analisar o corpo do trabalhador e vai verificar se do acidente restaram sequelas, marcas, cicatrizes, ferimentos no corpo do empregado. E o médico também vai verificar se, em decorrência do acidente, o empregado teve perda da capacidade laborativa, se houve perda de alguma função orgânica. Então, este será o laudo médico, dizendo, olha, tem sequelas, ficaram sequelas, tem perda de função orgânica, observado a perda da capacidade laborativa. Ok, vai emitir o seu laudo. Agora, um segundo perito tem que ir até o local de trabalho e fazer uma análise minuciosa do acidente, de como que aconteceu aquele acidente, quais as motivações, quais os fatos, o que aconteceu nesse acidente. Porque agora o perito que vai investigar o acidente, ele tem que, ao final do seu laudo, chegar à conclusão de quem foi o culpado pelo acidente. Se a empresa, por alguma ação, por alguma omissão, deu a causa ao acidente. Ou o empregado, se o empregado desobedeceu alguma norma de segurança, se o empregado agiu com negligência, se agiu com imprudência. Nos casos do acidente do trabalho, nós aplicamos para definir a obrigação de indenização, nós temos que analisar o disposto lá do inciso 28 do artigo 7º da Constituição Federal. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 28, está escrito que os empregados têm o direito a um seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que tem direito, que o empregado tem o direito, nos casos de acidentes e doenças de trabalho, quando o acidente ou a doença acontecer por culpa da empresa, por culpa do empregador. Então, a obrigação de indenizar o empregado em caso de acidentes do trabalho ou em casos de doenças do trabalho, só vai existir essa obrigação da empresa pagar uma indenização se for comprovada a culpa da empresa nesse acidente. É por isso que o segundo perito, de preferência um engenheiro de segurança do trabalho, que vá até o local de trabalho, faça a investigação do acidente para ao final concluir de que aquele acidente ocorreu ou por culpa do empregado ou por culpa da empresa. E é exatamente assim que deve ser feito, porque o juiz só vai dar a sentença com base, com fundamento nesse laudo emitido pelo segundo perito. O médico já disse, tem a sequela, tem a perda da capacidade laborativa ou a perda de uma função orgânica. Agora, o segundo perito é que vai realmente definir, né? O acidente, obviamente, aconteceu dentro da empresa. E quem é o culpado pelo acidente? Foi a empresa, que não ofereceu a segurança que deveria, não fez a prevenção que deveria. Ou então, o laudo vai dizer, a culpa foi do empregado que desobedeceu a norma de segurança. Então, esse é o terceiro exemplo de perícia complexa lá na Justiça do Trabalho. Entendido, então, são dois peritos verificando, o primeiro deles, o médico, verificando as condições de saúde do trabalhador, e o segundo perito analisando o posto de trabalho. Tá
certo? Espero que tenham entendido e estou à disposição. Qualquer dúvida, manda um e-mail lá para mim no contato@periciasdotrabalho.com.br e convidar vocês todos para participarem do curso presencial. Vejam lá no site periciasdotrabalho.com.br, clica lá em cursos presenciais e veja o curso mais próximo da sua cidade. Se você não tem condições ou mora num centro distante, vai lá no site, tem o curso online de perícia judicial e assistência técnica online com o mesmo conteúdo do curso presencial. Valeu? Espero você. Tchau.